Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Você já deve ter se perguntado por essa questão que parece nortear a vida de praticamente todos nós. Qual é o sentido da vida? Olha, eu não vou cometer o atrevimento de te dar uma resposta em relação a isso, até porque uma resposta plena eu não encontrei até hoje. Entretanto, eu tenho uma dica para te dar. Eu acho que refletir sobre a morte nos ajudaria a construir a direção para encontrar pelo menos parte dessa resposta. A morte, obviamente, não é uma brincadeira, embora muitas crianças e adolescentes brinquem com ela o tempo todo. Mas também não podemos submergir a morte num lago de seriedade e tristeza absolutas. O maior desafio é encontrar formas de significado que possam tornar a morte aquilo que ela é de fato, um fenômeno vital da natureza que valora a vida. Durante milênios, o homem cercou a morte com divindades e fábulas, mitos ancestrais que ofereciam, na verdade, um sentido para a vida, na medida em que respondia às questões básicas: de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Hoje, entretanto, nos defrontamos com um paradoxo praticamente inédito. No último século, o homem dobrou a sua expectativa de vida. Em algumas regiões do planeta, já é possível falar em médias que alcançam ou mesmo ultrapassam os 90 anos de idade. A velhice no passado era um evento muito raro. Era comum morrer jovem ou viver no máximo até os 40 anos. Quem ultrapassasse esses limites era considerado uma pessoa idosa e afortunada por Deus, porque ter além de 40 anos era ser considerado uma pessoa longeva. Hoje estamos sobre o altar da ciência e brincamos algumas vezes de enganar a morte. Eu mesmo já era para estar morto agora. Em 2014, tive um caso grave de diverticulite diagnosticada junto com um câncer de cólon. Fui operado e quase morri por uma bactéria multiresistente, o que me deixou na UTI durante 10 dias e, ao todo, 43 dias internado. Hoje, depois de mais de 7 anos, o câncer não reapareceu, o que me dá o direito de ser uma pessoa muito otimista em relação à manutenção da minha vida. Só que essa manutenção ela não se dá de forma indeterminada, ok? Um dia terei que morrer. Minha situação não é só minha. Milhões de pessoas já estariam mortas se não usassem da tecnologia e do conhecimento. Isso simplesmente é algo maravilhoso. Mas existe uma questão que realmente a maioria das pessoas não se faz. O que é que estamos fazendo com o tempo maior de vida conquistado pela ciência? E mais,
Se a ciência vai construindo sentidos a uma sociedade que parece depender cada vez menos de forças espirituais, como lidar com o aumento de vida e, ao mesmo tempo, com um certo sentido de perda da noção de eternidade que antes era oferecida pelas perspectivas metafísicas de vida? Não estou negando aqui a grande importância que questões espirituais têm em nossas vidas. Também não estou negando que o número de pessoas que buscam por soluções espirituais seja realmente muito grande. Entretanto, parece que o funcionamento geral do nosso mundo vai que meio alheio a essas questões. Assim, temos que buscar o auxílio dos antigos filósofos. Estamos sendo governados pela vida ou governando a vida? Qual o sentido que damos às escolhas e decisões que tomamos? Estamos realizando projetos de existência ou nos debruçamos na janela e ficamos indiferentes, vendo o tempo passar e as pessoas passarem? Estamos conformados com situações castradoras da nossa liberdade ou buscamos transformar a imposição da necessidade construindo espaços de liberdade? Independente de crermos ou não em um porvir, de crermos ou não na vida após a morte, parece que a discussão da morte e da vida passa pela nossa liberdade em produzir sentidos para a nossa existência que digam ao mundo quem somos, individual e coletivamente. Assim, eu discordo do Zeca Pagodinho quando diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. A existência é uma dádiva que não pode ser desperdiçada como se fôssemos um barco à deriva. Há que se medir os ventos que inflam a vela. Há que se aprender a pilotar o navio. Há que se buscar rotas alternativas quando as corredeiras aparecem. Há que se fazer portos seguros para poder atracar nossos barcos. Para isso, é fundamental ter a morte como um lembrete de que o tempo só em parte é governável e que chegará o dia em que o tempo não nos dará mais tempo. Cada instante é precioso demais. Saibamos, portanto, usufruir com alegria, sem perder a busca de sentidos que façam a vida valer a pena de ser vivida. Assim, vamos lá, vamos levantar a cabeça. Pense em tudo o que você gosta na vida e que nesse momento você está deixando de fazer. Esse é um dos caminhos para se construir o sentido da vida. Viver e ser, viver e construir com liberdade, viver e realizar nossos projetos de existência. E é quase sempre a morte que nos lembra do quanto a nossa vida é absolutamente preciosa. Bom, agora eu queria pedir a licença de vocês para compartilhar uma história contada por Rubem Alves num evento que foi inspirada no conto O Afogado Mais Bonito do Mundo, do Gabriel Garcia Marques. E diz mais ou menos assim. O conto fala sobre uma vila de pescadores perdida em nenhum lugar. O enfado misturado com o ar, cada novo dia já nascendo velho. As mesmas palavras ocas, os mesmos gestos vazios, os mesmos corpos opacos. A excitação do amor sendo algo de que ninguém mais se lembrava. Aconteceu que, num dia como todos os outros, o menino viu uma forma estranha flutuando longe no mar e ele gritou. Todos correram. No lugar como aquele, até uma forma estranha é motivo de festa. E ali ficaram na praia, olhando, esperando, até que o mar, sem pressa, trouxe a coisa, e a coisa colocou na areia, para o desapontamento de todos, um homem morto.
Todos os homens mortos são parecidos, porque há apenas uma coisa a se fazer com eles: enterrar. E naquela vila, o costume era que as mulheres preparassem os mortos para o sepultamento. Assim, carregaram o cadáver para uma casa, as mulheres dentro, os homens do lado de fora. E o silêncio era grande enquanto limpavam das algas e líquens mortalhas verdes do mar que cobriam o corpo. Mas repentinamente uma voz quebrou o silêncio. Uma mulher balbuciou: se ele tivesse vivido entre nós, ele teria de ter curvado a cabeça sempre ao entrar em nossas casas, pois ele é muito alto. Todas as mulheres, sérias e silenciosas, fizeram sim com a cabeça. De novo, o silêncio foi profundo, até que uma outra voz foi ouvida, outra mulher. Fico pensando em como teria sido a sua voz. Como o sussurro da brisa? Como o trovão das ondas? Será que ele conhecia aquela palavra secreta que, quando pronunciava, fazia com que uma mulher apanhasse uma flor e a colocasse no cabelo? E elas sorriram e olharam umas para as outras. De novo, o silêncio. E de novo a voz de outra mulher. Essas mãos, como são grandes! O que será que elas fizeram? Brincaram com crianças, navegaram mares, travaram batalhas, construíram casas. Essas mãos, será que elas sabiam deslizar sobre o rosto de uma mulher? Será que elas sabiam abraçar e acariciar o seu corpo? Aí todas elas riram que riram, suas faces vermelhas, e se surpreenderam ao perceber que o enterro estava se transformando numa espécie de ressurreição. Um movimento nas suas carnes, sonhos esquecidos que pensavam mortos, retornavam, cinzas que viravam fogo, desejos proibidos aparecendo na superfície de sua pele. Os corpos vivos de novo e os rostos opacos, brilhando com a luz da alegria. Os maridos de fora observavam o que estava acontecendo e ficaram com ciúmes do afogado, ao perceberem que um morto tinha o poder que eles mesmos não tinham mais. E pensaram nos sonhos que nunca haviam tido, nos poemas que nunca haviam escrito, nos mares que nunca tinham navegado, nas mulheres que nunca haviam desejado. E assim a história termina, dizendo que finalmente enterraram o morto, mas a aldeia nunca mais foi a mesma. E aí, gente, a mensagem é muito clara, não é? É só a perspectiva de encarar a morte e de lidar com ela que faz com que a gente possa dar real valor à vida e desejar realizar sonhos e desejar realizar projetos de existência que, se não forem feitos, ficarão eternamente adormecidos em nossas almas. Até mais e tudo de bom para vocês.